De volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo o Dr. Marcos Clemente Novaes Montes, que é teólogo, filósofo, psicanalista. O nosso tema de hoje é psicanálise clínica. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, também no canal 7, ao vivo, nesse instante. E o programa já está, o canal 34, né? Canal 34 digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Doutor, vamos falar aqui um pouquinho sobre preconceitos. Como é que tá? Como é que é hoje ainda? A gente ainda tem muito tabu, ainda tem preconceito com relação ao trabalho? Com certeza, Marrone. As pessoas elas ficam com medo de procurar um psicanalista, até porque nós vivemos numa época de muita idealização. A necessidade de agradar o outro é muito forte. Então a pessoa ela quer agradar seus vizinhos, ela quer manter uma boa reputação com seus pais, com sua família, com seus amigos. No entanto, ela não se importa tanto em cuidar de si. Ela prefere agradar seus vizinhos, agradar sua família, do que agradar a si mesmo. Então, na verdade, o que faz com que a pessoa não procure tanto um atendimento psicanalítico não é nem tanto o preconceito, mas sim esse medo de desagradar as pessoas. Se a pessoa ela tiver convicção e força de vontade, ela não liga muito para a opinião das pessoas. Então, medo. Convivo muito com algumas pessoas, geralmente presencio entre alguns senhores o seguinte, a seguinte fala: eu estou com meu coração está disparado, estou sentindo palpitações. Aí alguém chega e orienta e fala assim: se eu fosse você, eu procuraria um cardiologista. Mas aí a pessoa fala assim: não, quem procura doença acha. Quem procura acha. Aí o que a pessoa faz? Ela, tipo avestruz, coloca a cabeça debaixo da areia. E pensa que por negar a realidade, vai evitar que os problemas cheguem. Então, mas nós temos um certo tabu na nossa sociedade, porque as pessoas ainda acham que quem procura a psicanálise são pessoas doentes mentais, são pessoas que popularmente são chamadas de loucas, doidas, né? Mas não é assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos aprender a lidar conosco mesmo, com a gente. Me chamou a atenção em uma das suas falas sobre se conhecer. Você ouve, o processo de escuta. As pessoas chegam, fala sem roteiro. Sim. Né? Bom, você, como psicanalista, acaba conhecendo aquela pessoa. A minha dúvida é, e o autoconhecimento? Como é que, a partir do momento que você conhece uma pessoa, como é que você faz com que ela se conheça também? Claro. Entendeu? Assim, bem superficial, claro. Sim, tranquilamente, Marrone. Na filosofia a gente estuda muito essa parte da epistemologia, é até a minha área de especialização dentro da filosofia, que é como o ser humano conhece. Na primeira infância, quando o bebê ele chega, né, ele nasce, está ali em contato com a sua mãe, ele não vê a mãe como um outro, Marrone. Ele vê a mãe como uma extensão de si. Então, quando o tempo vai passando, o bebê passa a ter consciência do outro. E na medida que ela passa a ter consciência do outro, ela tem consciência de si. Não tem como você ter consciência de si mesmo sem ter consciência do outro. Então, na relação psicanalítica é assim. Você se conhece com o outro. O psicanalista, de certo modo, vai ser um espelho para você. E ali nessa conversa você vai se conhecendo, você vai vendo os seus padrões. Algumas coisas ali no ambiente psicanalítico que o psicanalista vai fazer de propósito, vai te irritar, para você descobrir o padrão que te faz ficar com raiva. E você vai falar, por que eu fiquei irritado? Aí nessa conversa, naquele ambiente, você vai ser treinado a reconhecer-se tendo um relacionamento com o outro. Porque sem o outro, nós não nos conheceríamos. Veríamos a realidade como extensão de nós. Mas como temos consciência do outro, aí sim nós temos consciência de nós também. Bom, não vou nem citar nomes, mas muitos sociólogos famosos, que tratam a questão da sociologia, como os indivíduos são afetados pelo seu grupo social. E aí a gente ouve falar que estamos vivendo em uma sociedade adoecida. Como a gente desvincula o indivíduo dessa doença social, se é que tem uma doença social. Pois é, Marrone. Na verdade, nós vivemos, tem até um livro muito famoso que é A Sociedade do Cansaço. Nós vivemos nessa sociedade do cansaço, onde a sociedade toda usa como defesa do eu algo chamado na psicanálise de idealização. Nunca foi tão forte a idealização como hoje. Não sei se o senhor conhece, ou já leu o livro de Harry Potter. Ali tem a cena onde Harry Potter está diante de um espelho chamado Ogezete, que, ao contrário, significa desejo.
Ele olha para aquele espelho e aquele espelho mostra para o Harry tudo o que ele queria ser, mas não o que ele é. Aí Dumbledore chega para Harry e fala assim, Potter, você tem que sair de frente desse espelho, porque muitos diante desse espelho enlouqueceram, muitos tiraram a própria vida. E nós vivemos nessa sociedade onde o celular, onde as pessoas em si, na rua, no trabalho, são como esse espelho de Ozezede para nós. Olhamos para esse espelho e vemos uma vida perfeita. E como não temos essa vida perfeita, nos frustramos. E às vezes tem pessoas que diante dessa sociedade que é tão idealizada, quer tirar a própria vida. Mas no sétimo psicanalítico ali, né, na clínica, a pessoa ela vai ser guiada pelo psicanalista para fora dessa sociedade, para ela transcender essa própria construção do eu dela, que foi construído socialmente, primeiro pela família, depois pelo ambiente da escola, depois no ambiente entre os seus amigos. Ela vai analisar-se e, através do autoconhecimento, ela vai sair desse cansaço social. O filme Matrix retrata algo parecido. Morfeu chega para Neo e fala assim, Neo, tem diante de você uma pílula vermelha e uma pílula azul. Se você tomar a pílula azul, você vai sonhar, vai acordar amanhã como se nada tivesse acontecido. Mas se você tomar a pílula vermelha, eu vou tirar você daqui. Você vai sair de Matrix. E aí a psicanálise também serve como um meio para essa saída do homem dessa ilusão social. Essa abordagem de ficção e realidade é algo muito interessante, né? Que às vezes a pessoa fica ligada somente no romance daquela ficção, né? Exatamente. E na verdade tem muito por trás, é muito legal. Agora, numa sociedade que a gente vive com excesso de informação e carência de conhecimento, aí já é uma abordagem minha, né? Claro, sim. É um achismo, né? Redes sociais, o que isso tem influenciado na saúde mental? Na verdade, as pessoas hoje têm tido preguiça de pensar por si mesmas. Tem uma obra de Kant, filósofo, que ele fala o seguinte, olha, o esclarecimento é a capacidade do ser humano de pensar por si mesmo, de sair da sua menoridade, que ela própria é culpada. Ou seja, o que significa essa menoridade para Kant? É você numa situação de conforto que você só recebe informações sem criticá-la. Você recebe informações, mas você não recebe conhecimento. As pessoas hoje, elas conhecem o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, de tantos outros lugares, o ditador, mas não se conhecem. Então, elas não têm um conhecimento verdadeiro, próprio, que realmente transforma a vida delas. Por quê? Porque esse conhecimento vem fácil. É algo que não tira da pessoa do conforto. Ela vai ali no TikTok, no YouTube, no Instagram, de forma rápida. E, geralmente, as pessoas vão no YouTube para pesquisarem coisas que não trazem nenhum benefício para a sua própria vida. Mas, quando a pessoa ela decide conhecer por si, aí ela vai sair dessa caverna de Platão, né? Ela vai subir os degraus do autoconhecimento, que é difícil, os olhos vão doer, será difícil, vai ser um processo dolorido, mas que no final vai valer a pena. Mas, se não, ela vai continuar na menoridade, recebendo informações de celular, de televisão, e vai ficar por aquilo mesmo, sem querer mover-se do seu lugar. É um tema que eu não posso perder a oportunidade com Claro. você, que ele é realmente muito sensível, mas o suicídio, como a psicanálise pode ajudar na prevenção? Com certeza, Marrone. E a psicanálise era um dos principais meios para ajudar na prevenção do suicídio. Tendo em vista que a psicanálise, ela estuda o consciente e o inconsciente da pessoa envolvida. Eu dei aula numa escola que, quando eu cheguei lá, no ano que eu cheguei, tinha tido 4 tentativas de suicídio no ano. Eu fiquei muito preocupado. Graças a Deus, nenhuma tinha chegado ao cabo, mas as tentativas já nos assustam. O que acontece vou dar só um exemplo para que o nosso ouvinte veja o quanto isso é fácil de lidar, se tiver o conhecimento certo. A criança, quando ela nasce, Marrone, ela tem um sentimento de superpoder. Ela acha que ela é superpoderosa. Por quê? Por causa da vivência dela com a mãe. Ela chora, a mãe lhe dá o peito. Ela chora, a mãe alimenta. Ela sempre se sente cuidada. Ela chora, a mãe vem com cobertor e protege. Mas como ela não tem consciência da mãe, nem consciência de si, ela sabe, por intuição,
que o universo todo é uma resposta às suas necessidades. O tempo passa e ela começa a ter consciência do seu pai, da sua mãe, e vê-se como impotente. Então ela não é super poderosa, tem duas figuras mais poderosas do que ela no ambiente familiar. Então ela vai crescer na segunda infância, vendo o pai como super poderoso e a mãe como super poderosa. Mas chega o período da pré-adolescência, Marrone. E ali ela tem contato com a realidade dura que o mundo é. E de fato é difícil viver. E o mundo requer uma arte para nós habitarmos nele. E ela descobre forças bem mais poderosas que seus pais. Aí vem o medo, vem aquela incompreensão. Ela tem contato com a dor da morte, a dor da traição. Ela começa a descobrir que as pessoas não são tão fiéis quanto os pais. E aí, a dor que o mundo pode me causar, na mente de uma criança, de um pré-adolescente, é menor do que a dor autocausada. Então ela pode pensar assim, eu vou tirar a minha própria vida para eu não passar pela dor de perder meu pai, para eu não passar pela dor de perder minha mãe. Então o suicídio para ela, para essa criança, que ainda não interpreta o mundo de uma forma eficaz, esse suicídio é mais como um alívio de uma dor, que esse mundo para ela tem sido uma dor. Ela vê na vida social, na idealização, nesse espelho de Orgezed, que as pessoas sempre postam fotos sorrindo, mas a vida dela não tem muitas pessoas sorrindo. Então ela fica se comparando, fala assim, então minha vida não vale a pena ser vivida. Ou então ela entra num desespero, numa depressão profunda, ou chega até tirar a própria vida. Uma solução por falta de conhecimento. Né? Doutor, que prestação de serviço fizemos aqui hoje. Foi um prazer recebê-lo. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Marrone, agradeço a todos os nossos ouvintes que nos ouvem hoje. E digo aqui, em nome da Clínica Viver, que as portas estão abertas para que, se precisar de ajuda, nos procure enquanto é tempo. Se uma criança pede ajuda e você, com todo amor, vai ajudá-la, quanto mais a criança interior. Nossa criança interior pede ajuda e precisamos parar. Tem uma música de Milionário José Rico, Marrone, que diz assim, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Mas nós podemos parar, sim. Podemos parar para dar atenção a nós mesmos e nos ajudar. E nos ajudando, nós ajudamos a nossa família e ajudamos a nossa sociedade. Muito obrigado por me receber, Marrone. A Clínica Viver fica onde? Na Vila Operária. Na Vila Operária. Bairro Vila Operária. Pesquisando no Instagram o nome Clínica Viver, Vila Operária, você vai nos encontrar. Tá aí. Dr. Marcos Clemente Novaes Montes, teólogo, filósofo, psicanalista. Nosso assunto de hoje foi psicanálise clínica. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.